A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Oi pessoal, tudo bem? Oswaldo Capelari, da Exact Sales. Agora aqui na trilha de vendas na prática da SMV, junto com o Marcelo Lombardo, CEO e founder da OMI Sistemas ERP Online. Inclusive, um dos primeiros ERPs aí com portabilidade, né? Marcelo, fala um pouquinho mais para nós aí sobre o teu background, teu histórico aí, quem é você, o que é a OMI, e depois vamos bater um papo aí sobre a máquina de crescimento fora dos playbooks tradicionais. Vamos lá. Legal. Valeu, Oswaldo. Prazer estar aqui na Semana de Marketing e Vendas. Vai ser bem legal esse bate-papo, né? Só para vocês me conhecerem, quem não conhece o Marcelo, a OMI. A OMI é um software de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas. A gente foi fundado no finalzinho de 2013, então a empresa está quase fazendo 7 anos, mas em 6 anos a gente foi de 7 a 700 pessoas no time. Hoje a gente está com mais de 45 mil clientes, a empresa deve fechar o ano fazendo perto de 100 milhões, então a gente está crescendo mais de 10% mês sobre mês, né? Então está num trend super bacana, eu acho que o que tem de interessante é que a gente tem uma estratégia de aquisição de clientes hoje, que é bem diferente do tradicional, né? A gente faz geração de leads a partir de parcerias com escritórios de contabilidade e depois usar a força de vendas, tanto própria nossa quanto de franquias, para converter esses leads gerados em clientes pagantes, né? Então, uma máquina de vendas um pouco diferente até do tradicional, dos playbooks tradicionais. E como você disse, Oswaldo, a gente está fazendo até campanha de portabilidade de RP, né? Você migra para a gente e começa a pagar só o ano que vem, né? Então você migra tudo dado por planilha e tal, super fácil. A gente quis usar um pouco desse termo que já foi bastante explorado pelas telecoms, né, de portabilidade, para trazer isso daí para o mundo de RP também, principalmente migrar quem tem aquele software dinossauro on-premise, cara, manda ver, vamos que vamos. Até os bancos estão utilizando muito isso, né? Agora com bancos digitais, essa portabilidade está realmente facilitada. E eu acho que é uma tendência bacana para deixar mais à vontade ali o cliente, né, decidir o que é melhor para ele ou não, né? E agora trazer para nossa temática, né, que é muito direcionado a nossa time de vendas, time comercial, né? Afinal, o que é esse playbook, né? É um termo utilizado já, acho que bastante difundido, mas ainda tem gente que não conhece. Pode explicar para a gente o que é esse playbook, o que é esse documento indispensável para qualquer time comercial, Marcelo? Cara, vamos tentar dar uma explicação super simples, né, para esse tema. O que é um playbook? É o conjunto de processos que você tem para criar um modelo de vendas que seja escalável e reproduzível, né? Que essa é a função principal até de uma startup, né? Se a gente voltar e ouvir o que Steve Blank disse sobre o que é uma startup. Uma startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. E um playbook é justamente isso, é o conjunto de processos que vai criar essa máquina repetitível e escalável, né? Mas, normalmente, não é só isso, é também mais um conjunto de boas práticas já comprovadas no mercado, já testadas diversas vezes. Então, de forma bem sucinta, isso é um playbook. É aquele conjunto de processos que você consegue dar escalabilidade para o seu modelo de vendas, para o seu go-to-market. Perfeito. E o que é indispensável na hora de criar esse playbook, né? O que você considera ali fundamental na hora de criar? E até mesmo, é algo fácil, é algo difícil? Como é que é criar, né, esse playbook? Olha, eu acho que isso daí depende muito do estágio da empresa. Tá? Não dá para a gente aplicar uma regra única para qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de estágio. Então, se você está começando, se você ainda não tem o seu Product Market Fit muito bem definido, de repente, a melhor sacada é você pegar
um playbook de mercado, né? Por exemplo, um playbook de aquisição de clientes via inbound ou via outbound. Tem vários modelos já testados no mercado que são muito bons para você começar. Se você não tem nada, cara, usa uma boa prática já testada de mercado. Porém, uma coisa que eu acredito muito fortemente é que dificilmente o mesmo playbook vai levar você ao longo de todas as etapas da jornada de crescimento da sua empresa. A gente, no nosso caso, foi mais ou menos assim, né? Quando nós começamos lá no finzinho de 2013, a primeira ideia de como nós vamos conseguir clientes era basicamente isso, marketing digital, e dentro do marketing digital a gente viu que o que mais funcionava era Google AdWords, e esse era o nosso playbook, era investir em Google AdWords, capturar o pequeno empresário quando ele buscava as coisas que ele tem dificuldade. Então, por exemplo, quando uma pequena empresa tem uma dificuldade na gestão dela, a gente viu que ele ia procurar no Google uma planilha de fluxo de caixa. Então, essa era uma das palavras que mais convertia, que andava super bem, né? Apertava o calo lá do empresário, deixa eu procurar aí uma planilha de fluxo de caixa. A gente anunciava nessa palavra, punha lá a nossa solução, o cara clicava, dava um trial, e depois esse trial a gente deixava lá por um tempo para ele depois colocar o cartãozinho de crédito dele e virar um cliente pagante. Playbook tradicional, usado por muitas empresas até hoje, e isso foi muito bom para a gente até um certo momento, né? Mas chegou uma hora na nossa história que, por exemplo, surgiram mais de 100 concorrentes do dia para a noite, todo mundo usando o mesmo playbook, todo mundo anunciando nas mesmas palavras, todo mundo tentando usar o mesmo meio para chegar no cliente. O que acontece nesse caso? Cara, o preço sobe, né? É um leilão reverso. Aliás, qualquer playbook, eu acredito que quando muita gente está usando o mesmo playbook, o preço para você se destacar no meio dessa manada, ele começa a subir. Então, nós tivemos que mudar o nosso playbook e achar uma outra forma mais eficiente para você atingir o seu cliente final, e essa foi a nossa mudança para, por exemplo, utilizar contadores, a parceria com o contador como um canal para você chegar ao cliente de forma mais eficiente, que é o que a gente estava vivendo anteriormente. Perfeito. E até mesmo quando a gente desmembra essa ideia de playbook, ele ir um passo mais adentro da empresa, quando a gente direciona já um playbook mais para a área de vendas, a gente cria ali uma documentação, todo um roteiro, vamos dizer assim, que ele vai utilizar quais ferramentas, vai utilizar toda uma série de processos que vai auxiliar ele também a desempenhar aquela função de uma maneira padronizada e que já tem uma validação, vamos dizer assim, que é seguindo aquele roteiro, seguindo aquelas passos a passos, ele vai conseguir ter uma certa eficiência, né? Pensando nisso, a missão de organizar todos esses processos pode ser indispensável, pode ser até quase uma forma única de escalar esses processos, ou escalar a empresa, utilizando esse tipo de documento, né? O que seria de mais... quais seriam os próximos passos, os passos seguintes para identificar se aquele playbook que foi aplicado dentro da empresa está funcionando da maneira correta, está sendo eficiente, está trazendo os resultados? O que você consegue trazer aí para quem já aplicou, criou lá seu playbook? Até mesmo você falou de procurar modelos, né? Até lembrei que agora que se botar no Google ali, playbook, Exact Sales, a gente tem lá no nosso blog uma postagem que dá um passo a passo ali de criar um primeiro playbook. Então, realmente como você falou, pega ali um modelo, aplica, depois vai melhorando ele, desempenhando ele de uma melhor forma conforme é o processo da sua empresa. Então, como eu vou identificar se estou no caminho certo ou não, se está sendo eficiente, se está funcionando para minha empresa? Legal. Olha, um playbook, ele sempre tem que estar sendo executado ao lado de um deck de Unit Economics. Você tem que estar a todo momento avaliando a performance disso, e fazendo ajustes
nesse playbook. Às vezes são menos radicais, às vezes são mais radicais, às vezes você está mudando ali uma parte de como o negócio é feito, às vezes você tem que reescrever o playbook inteiro, mas os principais unit economics que você tem que estar perseguindo são aqueles que vão estar mostrando a eficiência do seu processo de vendas. Um unit economic que eu acho que é um dos fundamentais é o chamado de CAC Payback, ou seja, quanto custa, quanto tempo demora para você retornar o custo de aquisição desse cliente. Obviamente, a apuração disso daí pode ser muito diferente dependendo do segmento da sua empresa. Se você é uma empresa de e-commerce, você vai procurar ver a repetição da compra, a repetição da jornada desse cliente para ter uma ideia de quanto esse cliente te deixa de lucro ao longo de um determinado período da jornada, para extrapolar em quanto tempo o custo de adquirir esse cliente vai ser pago, né? Mas de uma forma bem rápida, você pega tudo que você gastou de vendas e marketing dentro de um determinado período, divide pela quantidade de clientes que você trouxe, e você tem o custo de aquisição de clientes. Depois você pega esse custo que você calculou e basicamente divide pelo quê? Pelo quanto você consegue por período de receita desse cliente, vezes a margem de lucro que você tem, a margem bruta. Tá? Então, isso é equivalente a dizer, olha, X meses do lucro que esse cliente me deixa são suficientes para trazer esse cliente para dentro de casa. Tá? E aí você começa, quando você usa esse tipo de unit economic, esse tipo de análise, você ganha a capacidade de comparar com outros negócios que existem no mercado, né? É mais ou menos como falar de NPS. Quando você fala que uma empresa tem um NPS X, você tem uma referência no mercado, mais ou menos, qual que é o índice de NPS dessa empresa, desse segmento. A gente lá na OMI, por exemplo, tem um NPS que foi apurado até por terceiros, não por nós, de 84. A gente sabe que no mundo de RP, 84 é um RP locamente alto, no mercado de RP, 84 é um NPS locamente alto, né? Então é algo que você consegue ter uma referência. CAC Payback são coisas que também a gente consegue ter métricas de mercado. Então a gente sabe, por exemplo, que as empresas SaaS públicas de maior sucesso, elas têm um payback, ou seja, de menos de 12 meses, ou seja, em menos de 12 meses o cliente paga o custo de trazer ele para dentro, o lucro que ele deixa paga o custo de trazer ele para dentro. Então, a resposta é essa. Você tem que estar sempre olhando alguns unit economics, em particular o payback do custo de aquisição de clientes, é fundamental para você saber se o playbook que você está usando para vendas está eficiente ou não. Esse é um trabalho constante, tá? Até, cara, para você saber, lá na OMI, o nosso playbook de vendas, ele é um fichário, tá? Ele é um documento que é um fichário que tem lá na mesa de cada vendedor e que vira e mexe a gente tem que abrir e trocar uma página, porque nós temos que mudar a forma como executa determinada etapa para buscar mais eficiência. Claro, não tem como manter um processo rodando sem alterar nenhuma variável, sem buscar sempre uma evolução, né? Sem buscar sempre uma eficiência maior, né? E até mesmo utilizando essas métricas, como o custo de aquisição, utilizando ali as métricas de payback, né? Esse seria a unidade que a gente poderia estar acompanhando e monitorando para verificar se o payback tá rodando da maneira, o playbook está rodando da maneira que teria que ser, né? Assim como você comentou do NPS, ele é uma métrica que ele já está, quando o nosso lead, nosso prospect, ele já se tornou cliente, então para verificar a satisfação dele. Então seria certo dizer que essas métricas de CAC, essa métrica de payback é uma métrica mais direcionada no comercial para monitorar a eficiência do time comercial, né? Sim, o paralelo que eu fiz com o NPS é para a gente ver que quando nós usamos esses unit economics que são largamente utilizados no mercado para manter o track do nosso negócio, nós ganhamos a capacidade de
fazer benchmark, de comparar, de ter uma visão, cara, o meu desempenho está bom ou não está frente ao mercado. Então, quando você usa algo bem padrão, como NPS, como CAC Payback, que é traqueado até pelas empresas maiores públicas, você consegue ter uma boa noção de se você está indo bem ou você está indo mal. Porque olhar um indicador e não ter noção do que essa performance significa, às vezes não ajuda muito. Sem referência alguma, né? Exatamente. Tem tipo de referência. E, Marcelo, até assim, querendo entender para quem pensa em já aplicar ou não tem e está buscando implementar um playbook, quais seriam as maiores preocupações que esse empresário tem que ter, né? Você comentou ali que não que tenta recriar a roda, né? Mais ou menos isso que você falou, quando falou que pega uma coisa que já está validada no mercado, está funcionando, aplique e depois vai ajustando, né? Mas fora isso, quais seriam as outras dificuldades que o empresário que está nos ouvindo aqui pode ter ao implementar ou querer criar o seu playbook? O que poderia trazer de orientações, dicas e até mesmo como ele poderia, vamos dizer assim, desempenhar melhor essa criação do playbook, né? Cara, como eu disse, assim, pegar um playbook padrão já testado de mercado, ele é um bom começo. Mas o problema é que todo playbook, depois que ele está sendo usado massivamente, ele não se torna mais eficiente para você adquirir clientes. Ele pode até funcionar, mas ele não vai te levar ao longo dos estágios, né? Eu vou até dar alguns exemplos, né? Para a gente sacar isso daí. No passado, antes da internet, antes de tudo isso daí, como que era a sua forma de prospectar clientes? Uma das que eram mais usadas se chamava mala direta. Vocês lembram disso daí, né? Talvez tenha alguém dessa época por aí, onde o único jeito era mandar via correio prospectos da sua empresa, materiais da sua empresa para potenciais clientes. Você comprava lista de etiqueta para colar, né, nas cartas e mandar isso daí para a rua para buscar prospectar clientes. Essa era uma das formas, era a mala direta. Isso funcionava? Gente, funcionava super bem. Até um certo momento. Um momento que você chegava na sua mesa e tinha, assim, uma pilha de correspondência desse tamanho de propaganda. Aí o que você fazia? Você pega tudo isso daí e joga na lata do lixo. Então, num momento como esse, para você aparecer no meio dessa pilha de documento, você tinha que colocar sua correspondência num envelope dourado desse tamanho e tal, para o cara, ele ia chegar na mesa dele, ia ver aquela pilha de carta e ia falar, pô, mais uma pilha de carta. Opa, peraí, o que é esse negócio aqui no meio, né? Ia tirar aquilo lá do meio porque parecia muito especial. Quer dizer o quê? Para você se destacar no meio de um monte de gente que está executando o mesmo playbook, você vai ter que gastar muito mais. Então, é isso que eu chamo de perder a eficiência ao longo do tempo, quando um playbook é extensivamente usado por todo o mercado. E é aí que você tem que inovar, você tem que achar formas únicas de chegar no seu cliente, formas únicas de conduzir a jornada comercial com ele, porque isso é o que vai deixar o seu negócio muito especial. Isso é o que vai deixar a sua ação muito especial e, às vezes, isso daí leva você a caminhos nunca previstos, caminhos que você não imaginou quando você montou a empresa. E você tem que estar super aberto a pensar fora da caixa. Olha só, a OMI foi pensada em 2013 para ser uma empresa 100% digital, que encontra clientes via marketing digital, via Google AdWords, converte esses clientes de forma 100% touchless, e ela se tornou hoje a maior rede de franquias de software da América Latina. Ou seja, duas coisas absolutamente diferentes. Mas isso foi todo um processo de transformação ao longo que a gente ia percebendo que o playbook perde eficiência. Cara, você tem que se adaptar, você tem que mudar, você tem que achar formas diferentes de toda aquela manada para você endereçar o seu cliente e tem que estar consciente também que essa forma que eventualmente você encontre, ela vai ser muito boa e muito inédita por um tempo, porque logo vai ter, se esse seu playbook for um sucesso, logo vai ter muita gente copiando
esse seu playbook, você vai ter que estar à frente e sempre inovando e buscando formas novas, se você quiser ser uma empresa que está ali na ponta. Tá? Então, assim, um playbook padrão de mercado, ele é ótimo para começar, mas ele vai te levar até um determinado ponto da jogada. Para você ser extraordinário, IPO level, você vai ter que desenvolver o seu próprio playbook, um playbook que é diferente de todo mundo, um playbook que você tem o First Movers Advantage, que vai te dar assim, uma possibilidade de alcançar o seu cliente, a sua meta comercial, quase que injusta perante a concorrência, pelo menos por um determinado tempo. Pelo tempo inicial, né? O tempo enquanto aqui dali ainda é uma novidade, né? E assim, você recomendaria ou indicaria algum local, alguma forma de quem está querendo pensar fora da caixa, onde que ele pode encontrar esse conteúdo, essa informação, que caminho ele poderia estar trilhando ou estrategiando, vamos dizer assim, para realmente pensar fora da caixa, né? Você falou muito disso, de determinado momento não vai fazer mais sentido continuar daquela mesma forma, que todos estão sendo iguais, e o que poderia aplicar ou criar dentro da minha empresa, o que processo eu poderia estar estabelecendo para começar a criar ou pensar, inovar nesse playbook, vamos dizer assim. Pô, Oswaldão, cara, eu ainda sou favorável àquela velha máxima, sabe, de você arregaçar a manga e estar próximo do seu cliente, estar próximo da trincheira. Eu tenho certeza que se você tiver ali muito no calor do que está acontecendo, você vai enxergar fórmulas. Eu não sei qual que é, mas você vai enxergar uma vez que você estiver ali realmente muito próximo do calor. Se você for um gestor que está sempre terceirizando as coisas e ficando muito distante, você tem aqui um telefone sem fio até as coisas chegarem em você, que já vai filtrar, de repente, boa parte das oportunidades e elas vão soar, às vezes, até absurdas, né? Então, eu diria que você tem que estar realmente ali com o umbigo no balcão, com a manga arregaçada e vivendo o calor da trincheira de vendas ali, sabe? Você tem que vivenciar isso por dentro, né? Usando o nosso caso como exemplo, quando eu percebi que a máquina nossa de aquisição digital estava indo num caminho muito ruim, os nossos unit economics estavam se deteriorando muito, aquela palavra planilha de fluxo de caixa, né, que eu falei que era que convertia, ela custava mais ou menos R$1 por clique na época. Sim. Ela rapidamente passou a custar R$37 por clique. Né? Por quê? Porque todo mundo estava bidando na mesma palavra, no mesmo horário, no mesmo local. Então, a ideia na época era entrevistar os clientes, entender o que eles estavam pesquisando para, de repente, mudar todo o nosso engine de anúncios, né? E eu mesmo saí ligando para os clientes, tentando entender, e aí eu saquei que alguns clientes, eles não estavam vindo através aliás, os melhores clientes não estavam vindo por esse canal. Quando eu perguntei para eles, onde você encontrou a gente? Encontrei vocês no Google. E qual foi você lembra, por acaso, qual foi a palavra-chave que você digitou no Google para encontrar a gente? E aí o cara fala, não, eu lembro claramente. Você, pô, mas que cliente diferenciado. O cara lembra qual foi a palavra-chave que ele digitou no Google 4 meses atrás para encontrar a gente. Aí qual foi essa palavra? Foi homem. Peraí, cara, de onde veio a ideia absurda de pesquisar homem? Homem é uma palavra que a gente inventou, né? Ela não tem um significado prévio, né? E aí ele falava, não, porque o meu contador falou para eu usar homem, então eu fui lá e pesquisar. Tá bom, então não é o cliente, é o contador. E aí a gente vai para o contador e pergunta, cara, por que você está indicando? Porque quando o cliente está organizado, eu integro todos os dados aqui comigo, o meu custo para atender ele cai 80%. Você, puta, tem um negócio muito bom aqui. Mas essa descoberta você só faz se você está ali no calor da trincheira, se você está realmente curioso sobre o seu... Procurando, né? Você está procurando, né? Sabe? Então, assim, não tem uma fórmula mágica, Oswaldo, para você falar, pô, assim você consegue inovar. Você tem que estar sentindo o calor das trincheiras de vendas a todo momento. Você não pode ser um CEO ou um VP de vendas ou alguma coisa assim que está
telegrafando as coisas, que está muito à distância da venda, porque eu vou te dar um motivo muito bom para isso agora, né? A gente sabe que a maioria das startups falha, né, na missão delas de construir um negócio grande. E só que 95% delas ou mais falha na máquina de vendas. Perfeito. É nessa máquina que ela falha. Então, quando você monta uma empresa, você tem playbooks para várias áreas, né? O playbook não é só para vendas, para uma área de CS também tem um playbook, tem um conjunto de processos, uma forma de você fazer, por exemplo. Entretanto, o que falha em 95% dos casos é o playbook de vendas. Então, é fundamental você estar muito, muito próximo. E se você tiver, fatalmente você vai ser exposto a coisas que no primeiro momento podem parecer estranhas, depois você pode sacar oportunidades imensas nessas coisas inicialmente estranhas, mas se tem muita camada entre você e essa informação bruta, muito provavelmente essa sacada genial vai se perder aí no caminho, porque talvez ela não faça muito sentido para aquela pessoa que está recebendo a notícia de primeira mão. Você tem que receber a informação de primeira mão. E até vejo que direcionando nesse sentido de a pessoa ter esse contato próximo ali, existe uma grande importância de ele ter uma ferramenta que auxilie para que ele tenha esse acesso à informação. Não pode depender única e exclusivamente de ele estar conseguindo acompanhar toda a operação no tete-a-tete, né? Concordo ali que a ideia de estar na trincheira, estar ali próximo do cliente, estar ali ouvindo o que o cliente está falando é essencial. Isso até é uma coisa que a gente ouviu em outras palestras, que a gente já teve aqui no SMV, que a importância de ouvir o cliente, né? Porque é o cliente que vai te trazer a inovação, né? Ele que vai te indicar o que ele está fazendo, que é bom para a experiência dele, e tu tem que estar sempre atento a essa experiência dele, né, para poder inovar e trazer sempre o que é mais confortável para ele, né, atender ele. E assim como a ferramenta por exemplo, uma das ferramentas, né, claro, eu vou falar de Exact Sales, porque é uma ferramenta que ela auxilia toda essa parte de criar esse playbook da pré-venda, até auxiliando na venda ali. É importante ter essas ferramentas. O que você poderia trazer para a gente incrementar quanto a utilizar ferramentas para auxiliar nessa proximidade com o cliente, com extração de dados, extração de informação, né? Ferramentas são basicamente atalhos de produtividade. Tá? Uma vez que você determinou o seu playbook de vendas, o seu processo de vendas, ferramentas, elas vão te dar atalhos de produtividade. Então, ao invés de você mandar uma cadência de e-mails na mão, você tem ferramentas que vão te automatizar isso. Ao invés de você ir buscar informações sobre esse cliente e essa empresa em vários locais e organizar essa informação, uma ferramenta como o Exact Sales te ajuda muito nisso. Então, a ferramenta, ela assim, para mim, um atalho de produtividade imenso. É a diferença, às vezes, entre o playbook ter um custo viável ou não. Porém, eu não encaro muito as ferramentas como bala de prata. Tá? Não é a ferramenta que é a bala de prata, é a sua descoberta do processo da forma mais eficiente de operar. Tá? Aí você traz a ferramenta e ela te ajuda muito nisso daí. Desde uma ferramenta que eu diria que é básica para qualquer um, como uma ferramenta de CRM, de Marketing Automation, até ferramentas mais sofisticadas de outbound, como o Exact Sales e outras que tem por aí, elas são grandes complementos para você aumentar exponencialmente a sua produtividade, tá? Mas a gente não pode ter assim a ferramenta como a bala de prata, tá? De fato, a ferramenta ela vem muito mais para auxiliar na padronização do processo, né? Vamos dizer assim, e automatização, como você falou, né? Então não adianta eu ter uma ferramenta se eu ainda não tenho, não foi criado esse processo dentro da empresa. Né? Fantástico. E assim, até para a gente finalizar, eu vou pedir as suas considerações finais aqui sobre o que a gente conversou, sobre um overview rápido aí, se quiser deixar uma dica prática aí para quem está nos ouvindo aqui. E também já compartilhar na sequência ali o seu LinkedIn, o site, né, da OMI, e também o Instagram. Fica à vontade aí, Marcelo. Legal. Bom, eu vou falar uma coisa que assim, eu vejo que é o erro número 1
que a maioria dos CEOs comete quando a empresa começa realmente a crescer. Quando você montou ali o seu conjunto de playbooks, a coisa começou a dar certo e a empresa começou realmente a crescer. Parece que todo mundo, nesse momento, comete o mesmo erro, e é impressionante, cara. Por quê? Porque, cara, sabe qual vai ser um sintoma clássico de que você está realmente crescendo? Porque que todos os playbooks que você montou vão começar a falhar ao mesmo tempo. Tá? Então, parece que tudo que estava funcionando bem numa certa escala passa a dar errado numa escala um pouco maior. Então, por exemplo, você percebe, você começa a ver que o churn está subindo, você começa a ver que os seus reps não estão batendo meta porque não tem cliente bem qualificado, você começa a ver que o seu backlog de produto começa a explodir, aí o seu cash burn aumenta, e depois você não tem leads o suficiente para qualificar. Parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Tá? E aí que ocorre o erro número 1, né? Qual que é normalmente a reação do CEO num cenário caótico como esse? Ele vai lá e tenta resolver os problemas. Tá? Então, o churn está alto, vamos adicionar uma nova equipe de CS, vamos colocar aqui uma nova ferramenta, não sei o quê. Você não consegue qualificar bem os leads? Vamos tacar aí um chatbot para qualificar os leads melhor antes de passar para o outro time. Você está com o backlog de produto crescendo muito, vamos contratar mais dev, vamos socar mais desenvolvedor para fazer mais coisas. E aí o seu cash burn está aumentando. Cara, vamos atrás, buscar uma outra rodada de investimento, tem que conseguir, e assim por diante. Né? Então, o erro do CEO é esse, tentar resolver todos os problemas. E por que isso daí é um grande erro? Porque, via de regra, a maioria dos problemas que aparecem nesse momento, eles não são reais problemas. Eles são apenas efeitos indesejados de uma, no máximo duas causas raiz. E quando você resolve a causa raiz, os outros problemas simplesmente mudam de cenário ou desaparecem. Tá? Então, olha como tudo perde sentido. Você tem lá um certo conjunto de capacidades, né? Você tem um certo dispêndio de energia, de dinheiro, de atenção, que você tem lá 5 problemas, você vai dividir 20% para cada um. E quando você resolve a causa raiz, todos os outros vão desaparecer. Então, é muito mais inteligente focar 100% dos seus esforços na causa raiz. E aí é super complicado, às vezes, de você achar essa causa raiz. Mas quando você faz, se, por exemplo, você viu que a causa raiz do seu problema era lá na prospecção, que você estava trazendo muito cliente com o perfil errado, passa a trazer o cliente com perfil certo para o seu produto. Então, automaticamente, o seu churn diminui, porque o cliente é mais good fit do que antes, os seus reps começam a bater meta, e aí eles exigem menos coisa adicional ao produto, o seu backlog cai, então você gasta menos grana, o seu cash burn. Parece que tudo se resolveu quando você se desmontou, né? Toda a árvore de problemas se desmonta quando você encontra ali a causa raiz. Então, a dica que eu deixo, e eu sei que o Theo também curte muito isso, cara, sim, é você buscar o gargalo ali, né? Teoria das restrições de Eliyahu Goldratt, certo? Esse é um livro novíssimo, tá? Um negócio que acabou de sair no mercado, uma grande novidade de 1984, tá? Sim. Então, o que eu aconselho para todos os empreendedores é leiam a Meta de Goldratt, leiam o livro seguinte, que é It's Not Luck. Eu não sei se ele teve tradução para o português, tá? Mas esses 2 livros eles vão te falar, explicar métodos de você detectar realmente qual é a causa raiz, porque é impressionante como você só fazer os 5 porquês é muito difícil. Você tem que ter um método um pouco mais apurado para você chegar na causa raiz. Então, a minha dica final é, cara, foque sempre na causa raiz, e ela é menos óbvia do que parece na maioria dos casos.
mas depois que tu acha é muito óbvio, né? Tipo, como é que eu não vi isso antes? É sempre assim, né? Essa história, né? E assim, eu acho que bate muito com a cultura do Exact Sales, né? A gente trabalha muito isso, que tu mesmo mencionou ali com o Theo, né? Ele defende muito a meta, né? A gente aplica isso desde que eu entrei na Exact Sales há 5 anos atrás, desde a fundação ele já aplica, tendo as restrições, essa identificação de gargalos, e para isso tu tem que estar metrificando, tu tem que estar coletando KPIs ali de todas as áreas para conseguir realmente, de maneira analítica, identificar onde está esse gargalo, né? E geralmente, você falou, né? É um efeito dominó. Começa numa área lá na frente e vai impactando toda a outra, e só que só vai conseguir identificar isso utilizando ali métricas, né? Cruzando informações, histórico, e para aí você conseguir identificar e aplicar ali a solução, o remédio certo na dor certa, né? Dentro da própria empresa. E aí, se você está ferramentalizado, você tem um ganho imenso, né? Porque fazer isso a partir de um bando de planilha é um trabalho inumano. Inumano, de fato. Marcelo, pode, por favor, compartilhar aí o seu LinkedIn, seu Instagram, o site da OMI, para quem quiser bater um papo com você, conhecer um pouco mais do RP. Vamos lá. O site é o www.omi.com. No LinkedIn, você procura Marcelo Lombardo, tá? Pode me procurar, Marcelo Lombardo, nas redes sociais. Só presta atenção no seguinte, tá? Você vai achar 2 caras lá. Um é um pagodeiro que toca que toca com vários músicos famosos de pagode e tal. Atenção, esse não sou eu, tá? Eu sou o outro. Tô seguindo errado, então. Eu não sou o pagodeiro, tá? Não, tranquilo. Pessoal, foi uma satisfação receber aqui o Marcelo, que é nosso irmão de fundo de investimento, né, da Stella. A Stella que investiu na OMI e na Exact Sales. É um cara aí fora de série, com bastante conhecimento e experiência aí para poder compartilhar com a gente um pouquinho aí do que ele aprendeu já nessa trajetória empreendedora, né? Sigam aí a SMV Serviços. A gente tem muito mais conteúdos. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Tá precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.